Atos capítulo de número 4, versículo 10 ao 12, diz a palavra do Senhor Jesus. Atos 4, 10 a 12. Saibam os senhores, todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, o seu nome é que está curado na presença de vocês. Este homem, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação, diga, não há salvação. Não há salvação em outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Diga comigo, não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Diga forte, não há outro nome embaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus. Você pode adorar Ele nessa noite? Ouça-me. Os 5 solas da reforma protestante, para quem não sabe o que é isso, são pontos teológicos que resumem os principais pensamentos dos reformadores, daqueles que trabalharam para a reforma protestante acontecer. Os solas são os principais pilares, cometendo aqui um pleonasmo, aquilo que os reformadores estavam fazendo em se opor aos ensinos da igreja de Roma. Quais são os 5 pilares? Sola Escritura. Se nasce a falar latim, fala sola Escritura. Sola Escritura. Solus Christus. Sola Gratia. Fala forte, gente. Sola Fide. Soli Deo Glória. Não é sola Deo Glória, não. É soli Deo Glória. Fala forte. Pronto. O que isso significa? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares que o movimento de explosão da reforma protestante estavam baseados. A reforma estava baseada nisso. A explosão da reforma protestante se deu em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a então igreja romana. Eram 95 teses que se resumiam aqui nesses 5 pilares: sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo Glória. Esses são os pilares. É importante sabermos aqui que, sob alguns aspectos, os reformadores não deixaram de ser católicos. Inclusive, muitos padres costumam dizer: olha, se os evangélicos soubessem que Martinho Lutero morreu mais católico do que devia, muita gente se assustaria. Então, se é para assustar, então que fique assustado. Isso significa o quê? Na aparência,
algumas coisas da essência, porque a mudança, gente, ela não acontece da noite para o dia. Aliás, é importante você saber disso. Lutero não tinha o objetivo de fundar uma nova igreja. Ele era absolutamente contrário à ideia de criar uma comunidade independente. Qual que era a sua intenção? Reformar a igreja. De certa forma, o seu propósito foi alcançado, porque ao longo da história, muitas coisas a igreja romana abriu para mudanças reivindicadas pelos reformadores, porém, em outros pontos não. E assim, a cisão foi inevitável. É importante que nós saibamos disso. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica professam a encarnação de Cristo. Fala comigo, encarnação. Não é reencarnação, é encarnação, ou seja, o verbo se fez carne. Isso aqui é um entendimento comum entre católicos e evangélicos. É comum também o seu nascimento virginal, ou seja, uma virgem concebeu por obra do Espírito Santo, ou seja, ela não teve nenhum envolvimento sexual, simplesmente ela ficou gestante por obra do Espírito, e não é como alguns com mente satânica por aí dizem, que o Espírito Santo teve algum tipo de relação sexual com ela. Não é isso. Por que é fácil crer que Deus amassou o barro e fez daquele barro o homem, mas é difícil acreditar que o Espírito Santo tenha trabalhado no organismo de uma mulher, de maneira que a nossa razão pode até ficar difícil de compreender, mas nós cremos nisso pela fé. Então nós precisamos crer nisso. E isso aqui, nesse sentido, é um ponto comum entre católicos e evangélicos. É comum também a sua divindade. É comum também a sua morte vicária. O que é morte vicária? A morte substitutiva, ou seja, Jesus morreu tomando o meu e o seu lugar. Ele morreu no nosso lugar. Isso é morte vicária. É comum também entre nós a ressurreição de Jesus. Todavia, a igreja de Roma distanciou-se do verdadeiro evangelho ao estabelecer no decorrer da história práticas contrárias às escrituras, como por exemplo, o culto a Maria e a intercessão aos santos são algumas dessas práticas. Além disso, foi conferido à figura do sacerdote o poder de perdoar pecados mediante a recomendação de penitências, por exemplo. A grande questão, quem me ouve diz amém. A grande questão é que isso tirou a suficiência e a exclusividade de Jesus. Maria e os santos e os clérigos foram elevados à condição de intercessores dos homens junto a Deus. De novo, o que eu falei domingo, quando eu cito isso aqui, eu estou dizendo de um fato. Eu não estou aqui com essa minha fala fazendo qualquer crítica a quem quer que seja, embora a maioria dos padres não medem palavras para fazerem críticas à igreja evangélica. Mas eu não pretendo aqui, com essa minha fala, a caminhar por essa direção. Eu preciso instruir vocês aqui dentro daquilo que é o nosso diferencial. Cristo deixou, na Idade Média, de ser o centro. No decorrer da história foram estabelecidos 4 ensinos a respeito de Maria: o dogma da maternidade divina, o dogma da virgindade perpétua, o dogma da Imaculada Conceição e o dogma da Assunção. A igreja de Roma decretou o dogma de Maria como mãe de Deus
por causa de um desentendimento que começou lá atrás, no ano 431, quando houve um concílio, chamado Concílio de Éfeso, em que estava sendo discutido a respeito da divindade e humanidade de Jesus. E aí ficaram naquele negócio, e baseado então na filosofia grega, que defendia, preste atenção nisso aqui, a filosofia grega defendia que era impossível um Deus se tornar material. Tanto é que quando você vai ler, você vai estudar isso, você vai ver lá na história, por exemplo, o Hércules. Tem até um seriado antigo do Hércules, uns desenhos do Hércules, você já deve ter visto. O Hércules, ele é tratado lá como metade homem e metade Deus, porque é filho de um deus grego com uma mulher. Então, a filosofia grega tinha essa ideia, olhe para mim, de que é impossível um Deus se tornar material, entrar em contato com o universo material, sem que ele sofresse algum tipo de alteração. Ele dizia o seguinte: se esse Deus se tornar material, ele deixa de ser Deus, a sua essência é mudada. Esse princípio filosófico grego mexeu então com a teologia da igreja. Para os teólogos romanos, o nascimento de Jesus só seria possível se a natureza de sua mãe também fosse divina. Então ficou decidido a doutrina: Maria é a mãe de Jesus. Nisso aqui nós estamos em comum acordo, ninguém nega isso, é bíblico. Mas a doutrina continua: se Jesus é Deus, logo então Maria é mãe de Deus. Só que o que a Bíblia ensina para nós é que Maria é a mãe do Jesus, filho do homem, do Jesus encarnado. Como Deus, ele existe eternamente, ele existe antes da fundação do mundo. Aliás, João disse que nada do que foi criado poderia ter sido criado se não fosse por intermédio de Jesus. Logo, Deus não tem mãe, gente. Compreende isso? Então isso vem sendo estabelecido ao longo do tempo, e a partir do século IX, um dado histórico que é inegável, na teologia romana, Maria assumiu a função de intercessora, fazendo o papel de comediadora entre Jesus e os homens. Como a referência que dão para isso é João capítulo 2, versículo 3, que Maria pediu a Jesus lá no casamento em Caná da Galileia, que ele fizesse alguma coisa, porque o vinho da festa tinha acabado. E aí apanham essa fala e dizem que ela intercede junto a Jesus para que ele então possa nos ouvir. Só que o texto não para por aí. Jesus disse para ela: olha, não é chegada a minha hora. A fala de Maria em seguida disse o seguinte: olha, faça tudo o que ele mandar. Sabe o que ele disse depois, em várias outras palavras? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe o que Jesus mandou? Ele disse o seguinte: olha, eu sou a porta das ovelhas. Ele não disse que é uma porta, ele disse que é a porta. Ele é a única porta. O texto diz então que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo, vocês sabem o que é o véu do templo? O véu do templo é o seguinte: havia algumas repartições no templo em que apenas algumas pessoas eram autorizadas a entrar. Havia uma separação entre um lugar chamado santo, diga santo. Havia uma separação com um véu para um outro lugar chamado Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. Eu prefiro que você fale Santo dos Santos.
E nesse lugar chamado Santo dos Santos, era apenas o sumo sacerdote quem entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício específico. Ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. O povo comum chegava no templo e ficava apenas no pátio. Lá o sacerdote recebia as ofertas, recebia os animais para os sacrifícios. Depois tinha o lugar dos santos, que era o lugar chamado lugar santo, somente o sacerdote entrava. Depois tinha o santo dos santos, que era apenas o sumo sacerdote que entrava, que era o lugar mais reservado. O texto disse que quando Jesus morreu na cruz, rendendo o seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Preste atenção aqui nessa sequência. Não rasgou de baixo para cima, mas rasgou de cima para baixo. Isso significa duas coisas pelo menos. Primeira, que o acesso foi dado a todos nós ao Santo dos Santos por providência de Deus. Não foi uma providência de alguém da terra, não foi providência de quem estava embaixo, era providência de alguém que estava em cima. Ou seja, essa providência vinha de Deus. É Deus quem nos dá acesso à sua presença. É Ele quem providenciou, é Ele quem ajeitou. Não é ninguém daqui, não é ninguém carnal, não é ninguém humano, não é ninguém humano no sentido que eu estou falando, de todos nós comuns aqui. Jesus era humano e foi pelo ato de Jesus que isso aconteceu, mas Ele não era um simples ser humano, Ele era humano com todas as necessidades nossas, mas também é Deus, 100% Deus, e é Ele quem proveu o meio para que todos. Segunda coisa, a primeira é que é Ele que abriu o caminho. Segunda coisa é que todos agora têm acesso. Isso significa, gente, não é orgulho, não é presunção, não é arrogância, como querem nos taxar, dizer que o caminho do céu está aberto e nós vamos a Deus diretamente, sem passar por mais ninguém. Há quem diga que isso é arrogância nossa. Não, gente, isso é a Bíblia quem está dizendo, que o caminho está aberto. O véu do templo foi rasgado. Ele é o mediador, Jesus Cristo. Essa doutrina ensina, a doutrina da igreja de Roma ensina que os santos que já morreram podem interceder pelos que estão vivos, mesmo não sendo oniscientes e onipresentes. Preste atenção. A pessoa que ora para um santo qualquer, não vou denominar nome aqui para não parecer afronta, não é a minha intenção a afronta. Minha intenção é ensinar. Alguém ora para um santo qualquer aqui, essa mesma pessoa lá numa outra cidade, num outro estado, ora também pedindo uma bênção para um santo qualquer. Para esse santo ouvir quem está clamando aqui e quem está clamando lá no outro estado, ele precisa ser onipresente, ele precisa ser onisciente. Só que ao mesmo tempo que a doutrina ensina a orar clamando por intercessão aos santos, e nisso inclui Maria, também nega a onipresença e a onisciência desses santos. A teologia romana não via ainda e não vê qualquer relação dessa prática com a evocação aos mortos. Quem morreu, gente, se você pensa diferente, eu tenho uma notícia bíblica aqui para te dar. Quem morreu não consegue ouvir os vivos. Quem morreu, ele seguiu o seu destino, e não há comunicação entre vivos e mortos. Os ouvidos foram fechados para esse mundo, os olhos foram fechados para esse mundo. Não há comunicação. Existe um intermediador. Sabe o que é intermediador? Intermediador é aquele que faz a ponte, é aquele que faz o elo, é aquele que faz a ligação, é aquele que leva o seu nome para um destino final. A Bíblia diz que esse
ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, e está sentado à direita de Deus Pai. Esse é o nosso mediador, certo, gente? Então, uma recomendação bíblica aqui para você: deixa Maria, deixa José, deixa quem quer que seja descansar em paz. A Bíblia diz que Jesus trabalha por nós, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. É Ele quem está trabalhando. Martinho Lutero disse que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Em outras palavras, significa dizer que Cristo fez, que o que Cristo fez, ou seja, sua morte e ressurreição, formam em si e por si o centro da Escritura. Desse modo, o fundamento da fé protestante ou evangélica consiste nisto: Cristo, somente Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Não há outro mediador. A nossa bandeira deve ser levantada: somente Cristo, solos Christus. Mas ainda assim, o problema não está resolvido, porque existem outros perigos para esse tempo, que é, por exemplo, a comercialização da fé e da salvação, que infelizmente não é um fenômeno que ficou restrito apenas à Idade Média, e nem é uma prática apenas romana daquele tempo. Isso acontece hoje em muitas igrejas evangélicas, nas quais o evangelho é oferecido por dinheiro e a salvação é trocada por volumosas ofertas desprovidas do verdadeiro ensino bíblico. Oferta não compra salvação, gente. Não tem esse negócio de alguém vai dar uma oferta para ele ser salvo. Não existe compra de bênção, não existe venda de bênção. É triste e vergonhoso perceber que a prática romana das indulgências foi aperfeiçoada por alguns infiltrados no meio evangélico. E eu não tenho resistência em falar dessas coisas, porque eu preciso ensinar você que é daqui da igreja. Você que está caminhando conosco, você que está chegando agora, saiba disso, que aqui nessa igreja nós não fazemos isso. Eu ensino aqui aquilo que é bíblico. Aqui não tem ninguém tomando dos outros na marra aquilo que tem. Igrejas que no momento da oferta fazem as pessoas entregar a lã e o couro, e entrega até o rim. Não, gente. Que obrigam as pessoas a entrega aliança, entrega relógio, entrega brinco, entrega anel, entrega pulseira, entrega até o sapato, em nome de uma suposta bênção. Os vendedores de indulgência da Idade Média trocavam a salvação ou a redução das penas no purgatório por dinheiro. Os modernos comercializantes da fé não apenas vendem a salvação, mas também as relíquias poderosas, como os fios das barbas dos apóstolos. Vai ter barba sim em outro lugar, gente, porque já venderam muito fio de barba por aí. É muita barba. Vende um pedaço do manto de Elias, pedaço da arca de Noé, pedaço da arca da aliança. Eu não sei onde é que acharam a arca da aliança, que Israel está procurando ela até hoje, ninguém sabe onde que está, mas conseguiram um pedaço da arca e estão vendendo. Conseguiram outras coisas, pedaço da cruz de Cristo. Engana-se quem pensa que esse é o ponto mais alto a que pode chegar a criatividade humana. Insatisfeitos com a venda da salvação e das relíquias religiosas, os mercadores da fé comercializam e vendem oração, visitas,
Outro dia alguém da igreja aqui me procurou, que foi interceptado por alguém com uma determinada situação, e que ficou claro na interceptação dessa pessoa que ela queria um dinheiro para poder orar, para desfazer uma obra de feitiçaria. Deixa eu falar um negócio: feitiçaria não pega em crente que está com a vida no altar não, viu meu filho? Viu? Fala amém. Ficou apavorado? Então dá um jeito. Então, e aí cobram por oração, cobra por visitas a enfermos idosos, vendem tijolo consagrado, água do Rio Jordão. Eu quero ver buscar água agora, do jeito que é lá. Busca, vai me ver? Vai ter que ter um estoque grande aí. Água do Rio Jordão, travesseiro, sal grosso, rosa ungida e outros. E gente pagando fortuna para isso. Por causa dessas coisas, tem muita gente deixando de ser fiel ao Senhor, porque coloca tudo no mesmo pacote. Os princípios bíblicos de todas essas invencionices aqui. Não, dízimo e oferta é bíblico. Agora isso aqui não. Isso aqui sai fora. Você sabe o que me assusta? O que é mais alarmante em tudo isso é que muitos cristãos não percebem o quanto isso fere a grandeza da obra de Cristo. Muitos por falta de conhecimento bíblico, e outros até por conveniência própria, não apenas se calam diante disso, mas participam disso ativamente. Compra, paga caro, corre atrás disso tudo. O poder do evangelho não vem de relíquias de qualquer espécie, mas vem de Cristo, que é o Senhor, o cabeça da igreja. Qualquer outra fonte de poder deve ser rejeitada, por mais romantizada que seja, por mais espiritual e piedosa que pareça, deve ser repudiada. Deus não tem colaboradores na salvação. A salvação é um ato da sua grandeza e tão somente da sua graça e do seu amor. Não precisa acrescentar nada a isso, que a nossa bandeira de que somente Jesus seja levantada entre nós, e não tenhamos medo de dizer somente Jesus, solos Cristos. É dele que depende a minha vida, é para ele que entreguei a minha vida, eu confio nele, e a ele está reservado toda a minha devoção. Deus não tem colaboradores na salvação. A salvação é uma obra realizada exclusivamente por Ele. Associar a salvação a qualquer esforço humano, a qualquer ajuda humana, é depreciar, desmerecer o sacrifício perfeito de Jesus. Quando é acrescentado qualquer coisa no sacrifício de Jesus, olhe para mim, diga glória a Deus. Quando é acrescentado qualquer coisa ao sacrifício de Jesus com a intenção de ajudá-lo, a pessoa está reduzindo o sacrifício de Jesus, reduzindo aquilo que Ele fez por nós. João 15, 5 e 6. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, disse ele, Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Diga, porque sem mim, Jesus, vocês não podem fazer nada. Diga, sem Jesus, eu não posso nada. Fala forte, irmão. E ele conclui: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Sabe onde existe vida? Ligado em Jesus. Ele é a videira. Se cortar um galho de uma árvore, esse galho vai morrer. Jesus é a videira.
Nós somos os ramos, nós somos os galhos, nós estamos ligados nele. É nele que existe a vida, é nele que está a vida, e só tem vida quem está ligado nele. Se não estiver ligado nele, não há vida. Ele mesmo declarou: sem mim vocês não podem fazer nada. Caminhando aqui para fechar. Quando os reformadores disseram que Jesus é suficiente para a salvação, estavam dizendo que o homem nada mais precisa fazer a fim de contribuir para a sua salvação. Jesus fez tudo o que é necessário. Ele nos reconciliou com o Pai quando nós ainda éramos seus inimigos. Ele nos colocou na presença do Pai. A Confissão Batista de Londres, de 1689, declara: Cristo, e somente Cristo, está apto a ser o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, sacerdote e rei da igreja. Diga comigo: profeta. Diga sacerdote. Diga rei. Esses aqui são os 3 ofícios de Jesus. Quantos ofícios? Quais são? Pronto, aleluia. Profeta. Como profeta, Jesus é o único que pode nos revelar o que Deus tem planejado para o homem desde a antiguidade. Ele fez isso e continua fazendo através da sua pessoa. Ele continua fazendo através da Bíblia. Ele continua fazendo isso através do Espírito Santo que está aqui entre nós. Tudo que nós precisamos saber em relação à nossa vida, tudo que nós precisamos saber em relação à eternidade, Jesus é o profeta maior que nos revela o que está preparado. E uma das coisas que ele revelou é o seguinte: olha, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei para buscar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Aleluia. Essa é a função de profeta. Primeiro ofício, profeta. Segundo ofício, ele é sacerdote. Jesus atua como sacerdote em 2 níveis. Quantos níveis? Diga 2 níveis. Primeiro nível, ele oferece a si mesmo como sacrifício. O sacerdote da antiga aliança, ele não se oferecia como sacrifício. O sacrifício não era humano. O sacrifício era de animais. Um deles. O sacerdote, ele apenas era o oficiante. Jesus, ele ofereceu a si mesmo como sacrifício, propiciando por meio desse ato então o perdão pelo nosso pecado. Vou repetir. Quando Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício, ele propiciou, gerou, deu para nós o perdão pelo nosso pecado. Segunda coisa, ele intercede por nós ao lado do Pai. O sacerdote na antiga aliança, quando ele oficiava o sacrifício, ali ele era o intermediário, ele era o mediador entre o ofertante que levava o animal. O sacerdote, ele matava o animal, imolava o animal, tinha todo o ritual, e ele que então apresentava isso diante de Deus. Jesus, ele foi o sacrifício e ao mesmo tempo também ele se tornou o intermediário. Ele é que intercede por nós diante do Pai, garantindo assim o nosso direito a sermos ouvidos. A salvação das nossas vidas, a salvação da nossa alma, ela consiste nisso, em receber Jesus como nosso intermediador ou mediador. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, ele se sacrificou no nosso lugar, e não há outra maneira de satisfazer a justiça de Deus a não ser passar pela crença de receber Jesus como nosso Salvador. Ele é o sacerdote, ele é o mediador. Terceiro e último ofício de Jesus. Primeiro, ele é diga profeta. Como rei.
Rei é aquele que está sentado no trono. Rei é aquele que domina. Rei é aquele que tem um controle. Jesus reina absolutamente sobre a sua igreja. Preste atenção na bênção. Olha que palavra, irmãos. Tem gente que pensa que a nossa palavra não tem poder, e aí sai falando o que vem na cabeça. Olha a palavra de Jacó, quando ele foi abençoar Judá. Judá era o nome do seu filho, que deu nome à tribo que Jesus nasceu. Olha a palavra de Jacó para Judá. Gênesis 49, 10. O cetro, que é aquele instrumento do rei, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha de Siló aquele em que os povos obedecerão. Milhares de anos atrás, Jacó liberou essa palavra sobre o seu filho, patriarca daquela tribo que Jesus nasceu há 2000 anos atrás. Sabe o que se cumpriu? Isolado numa ilha, João via na sua visão. Um dos anciãos disse para ele: não chore, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Versículo 5 esse. Olha agora versículos 11 e 12. E João prosseguiu dizendo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando com grande voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele reina. Ele reina. Ele reina absolutamente. E recebe a adoração e a reverência de todos os seres. Recebe a adoração de milhões e milhões de criaturas no céu, na terra e debaixo da terra, reconhecendo solos Cristos. Somente Cristo. Você ama solos Cristos? Somente Cristo? Você o ama em sua pessoa, em seus ofícios, em sua natureza? Você o ama? Você ama nos benefícios? Você o ama pelos benefícios que Ele te deu? Ele é o seu profeta para te ensinar? Ele é o sacerdote que sacrificou a vida para mediar você entre você e Deus? Ele é o rei que governa sobre você? Vou te falar o que é mais fácil. Tem gente querendo aqui a parte do sacerdote. Ele é o que deu a vida para mim, morreu no meu lugar. Tá, ele também quer te ensinar muitas coisas. Ele é o profeta, e aquilo que ele ensina costuma doer um pouquinho. Irmãos, esse Jesus idiota que muita gente está entendendo por aí, não existe não. E Jesus bobão, um Zé Mané, com todo respeito ao Zé, é só um dito popular. Esse Zé bobão, que todo mundo chega e enrola ele, não é o Jesus da Bíblia não. Esse Jesus que tem gente achando que é um sonso, chegou na porta do templo um dia, a turma estava lá de qualquer jeito, ele passou a mão no chicote e deu chicotada para todo lado, derrubou aquelas mesas todas, jogou aquilo tudo para o chão, chamou aquela turma de bando de ladrão. Esse mesmo Jesus, quando ele era confrontado pelos fariseus, chamava eles de hipócritas e fazia um monte de coisa.
que a gente não está acostumado a pensar nisso. Então, o Jesus que intercede, aquele que morre, que dá a vida, mas Ele quer ensinar também muitas coisas para nós, e nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Ele também quer reinar sobre nós. Diga comigo: profeta, sacerdote e rei. Como profeta Ele nos ensina, como sacerdote Ele media, como rei Ele governa, Ele manda, Ele quem tem autoridade, Ele é que é o chefe. Paulo falou isso dizendo que Ele é o cabeça, Ele é quem está no comando. Os diversos meios que o ser humano acrescenta a Cristo não mudam a realidade de que somos inteiramente dependentes dEle para a nossa salvação. Por mais honesto que eu e você sejamos, por melhor que seja o nosso caráter, por melhor marido que você seja, por melhor esposa que você seja, por melhor cidadão que você seja, aquilo que você chama de justiça e que você chama de bondade é insuficiente. Nada há que podemos fazer para obtermos a salvação. Só recebemos a salvação por intermédio de Jesus e por aquilo que Ele fez. Aquilo que Ele fez era necessário. Até mesmo a fé com que nos aproximamos dessa salvação é fruto da sua graça. Somos inteiramente dependentes dEle. A palavra de Deus diz: olha, que se te faltar fé, peça que Ele dá. Até a fé quem dá é Ele. O outro texto diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela. Não é ouvir a palavra, é pela. Ou seja, pela. O ouvir é uma ação da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem primeiro. Primeiro ouve. O sujeito não quer ouvir, mas a palavra começa a martelar a sua mente, começa a trabalhar seu coração. De vez em quando acontece assim, Deus aperta o indivíduo de um lado, aí ele, opa, peraí, ouvi uma palavra. Antes eu não conseguia ouvir, agora de repente ele começa a ouvir. Eu trabalhei com gente que fazia chacota da minha fé há 20 e tantos anos atrás. Hoje manda pedaço de vídeo de pastor para mim. Hoje manda versículo bíblico para mim. Sabe o que é isso? A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir vem pela palavra. A palavra produz no indivíduo a vontade de ouvir. É isso que o texto diz. A fé é o fruto da graça de Deus. Quem me ouve diz amém. Somente Cristo. Somente em Cristo somos aceitos pelo Pai. Somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai. Somente em Cristo somos amados pelo Pai. Somente em Cristo somos salvos da ira de Deus. Somente por meio de Cristo temos paz com Deus. E a paz de Deus, sem Cristo, nada podemos fazer. Fique de pé comigo, por favor. A reforma protestante fez declarações a fim de resgatar o evangelho puro e simples, pregado por Jesus e pelos apóstolos. A reforma protestante fez essas declarações para resgatar isso, resgatar o evangelho puro. Nas palavras de Paulo: decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo Jesus e esse crucificado. Termino aqui dizendo para você: Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. Olhe para mim. Jesus deu a sua vida por mim e por você. Jesus pagou o mais alto preço na cruz por mim e por você. Por mais
admirável que seja uma pessoa, por mais honrada que seja uma pessoa, como foi Maria, como foi José, como foi Paulo, como foi Pedro, por mais honrado que essas pessoas, mais honradas que essas pessoas foram, quem morreu na cruz com o propósito de nos reconciliar com Deus foi Jesus, somente Jesus. Levantemos a bandeira, solos Cristos, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Levante a sua mão para os céus, se renda ao senhorio de Jesus, se renda aos comandos de Jesus, se renda à sua presença, se renda ao que Ele tem feito por você, se renda ao que Ele fez por você. Jesus é aquele que deu a vida na cruz para que você não morresse, para que você não morresse espiritualmente, para que eu e você tivéssemos vida. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a vida eterna.